Oi, gente! Hoje é o primeiro vídeo aqui desse espaço. Eu quero começar dizendo que eu não sei o que é que Deus quer com isso, inicialmente. Eu só estou sendo obediente, de fato, ao que Ele me pede. Não sei ainda a frequência de vídeos que nós vamos ter. Eu acredito que eu não consiga fazer uma reflexão diária do Evangelho. De fato, devido à minha rotina, que quem já me acompanha em outras redes sabe como é. Mas no momento eu estou obedecendo um discernimento vocacional que há um tempo já vem acontecendo na minha vida. Então, Deus me pedia muito para falar um pouco mais, mas eu tinha muito medo. E aí, em outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso falar desse discernimento, né? E aí, ele tem confirmado a cada oportunidade que eu tenho que é isso mesmo que ele quer no momento. E aqui no YouTube eu me sinto mais livre, né, para falar desse assunto com calma, sem precisar acelerar o vídeo, sem ser algo que eu perceba que eu sinto como se eu precisasse falar muito rápido sobre o tema. Aqui no YouTube, 10 minutos é um tempo médio mesmo dos vídeos, então eu me sinto mais livre para fazer isso. E aí eu acredito que não só sobre o Evangelho, eu tenho lido alguns livros que eu queria trazer aqui para vocês, reflexões sobre eles, né? Livros cristãos, católicos. Então é isso, sejam bem-vindos quem vem lá do Instagram. E aí toda vez nesses vídeos eu vou falar coisas que eu acho que são importantes para a plataforma do YouTube, né? Não para mim, não para Deus, mas para a plataforma do YouTube. E por que não para Deus também? Porque a gente precisa evangelizar mais pessoas. Então, se você tá aqui, né, já deixa o like, comenta alguma coisa aqui, compartilha esse vídeo com alguém, para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, tá? E aí, eu não sei direito ainda como eu vou fazer isso com vocês, mas eu pensei muito em não ler o Evangelho para que você possa acompanhar, ter a oportunidade de folhear a sua Bíblia. Só que eu acho que muitas pessoas às vezes não têm a oportunidade de estar com a Bíblia no momento. Então, hoje eu vou ler, mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acham. Se eu preciso de fato ler o Evangelho ou se eu só conto a história e faço um pouco a reflexão, tá? Mas hoje eu vou ler. Hoje é o domingo da misericórdia, né? É a oitava de Páscoa e domingo da misericórdia. Vocês vão perdoando aí o cenário, a luz, o barulho que vai vir nos vizinhos. É tudo muito orgânico mesmo. E, enfim, hoje é o domingo da misericórdia. É um tempo, um dia onde Jesus pediu, né, em manifestação a Santa Faustina, e a gente pode depois pesquisar um pouco a vida dela, dessa santa polonesa, e ele pediu a Santa Faustina para que tivesse um dia dedicado à Santa Misericórdia de Deus. E aí o Evangelho de hoje, ele vai falar muito sobre, de fato, a misericórdia. Estou aqui com a minha Bíblia pastoral, mas você pode acompanhar na Bíblia que você tiver. A diferença são, de fato, algumas palavras na tradução. João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então disseram: "Nós vimos o Senhor." Tomé, porém, lhes disse: "Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não tocar o meu dedo na marca dos pregos
e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Então disse a Tomé: "Estenda seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé." Tomé respondeu-lhe dizendo: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Você está acreditando porque viu? Felizes os que não viram e acreditaram." Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um texto muito rico e muito cheio de detalhes, que nós podemos nos deter em muitos deles. Eu vou começar falando dessa primeira aparição de Jesus, né, antes de Tomé estar com eles. Tomé não estava com os 12 nesse momento dessa primeira aparição, que é narrada aqui no versículo 19 ao versículo 23. E aí, quem não está em comunidade sempre perde. Tomé não estava com eles, então ele perdeu a oportunidade que ele tanto queria, porque ele definiu para si que só iria ser capaz de crer na ressurreição do Cristo se ele tocasse no lado, se ele colocasse a mão. Ele não estava dizendo que precisava só ver, ele estava dizendo que precisava tocar também. Só que ele não estava reunido, ele não estava em comunidade. E aqui a gente vê um retrato muito forte do tempo atual que nós vivemos, da desonra dos católicos com a igreja, da falta de entendimento de unidade que nós precisamos. Lendo e refletindo esse evangelho, pensando na confissão, né, que aí eu vou já falar sobre isso, eu observo quanto que nós, enquanto católicos, né, enquanto humanidade, desperdiçamos a vinda de Jesus aqui para a Terra. Dentre vários outros motivos, né, mas quem vive uma vida não mata, não rouba, não faz coisas absurdas, mas aquela história assim, não, mas eu faço bem para todo mundo, né, eu não preciso estar na igreja. Quando essa frase, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso viver em comunidade, eu não preciso estar junto, eu não preciso dos sacramentos, eu viro as costas para tudo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Porque quando Jesus veio e nos deu a salvação, morreu por nós na cruz, ele sofreu tudo aquilo para inaugurar para nós a vida eterna, certo? Tá lá a vida eterna. Mas o que é que Jesus vem mostrando? Que eu preciso buscar essa vida eterna para mim. Ela tá lá, mas pelo meu livre-arbítrio eu preciso trilhar o caminho para chegar a essa vida eterna. E o Cristo, já ressuscitado, ele mostra muitos caminhos e sinais de como eu posso alcançar essa graça que Jesus me concedeu, que foi de ver a face de Deus, de estar com Deus na vida eterna. E é através dos sacramentos. O Cristo ressuscitado, ele institui alguns sacramentos, como o da confissão. Então, ele dá aos apóstolos esse poder de perdoar ou de reter os pecados. Então, como é que eu me intitulo católico, me intitulo cristão, que é o que crer no Cristo, não só em Deus, mas eu não creio no poder da confissão dos pecados? Porque é muito claro aqui quando Jesus fala aos discípulos: recebam o Espírito Santo. Os pecados daquele que vocês perdoarem estarão perdoados, e os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O que era o Espírito Santo? Um dos nomes do Espírito Santo é dedo de Deus. Então, quando Jesus estava na Terra,
Tinha muito, ele impunha as mãos no doente, ele ficava curado. Ele colocava as mãos sobre as crianças e abençoava as crianças. Então tinha muito essa questão da mão de Deus, do dedo de Deus. E quando Jesus diz aqui para os discípulos, ele diz, recebam o Espírito Santo. É como se ele dissesse assim, recebam o dedo de Deus. Eu não vou estar mais aqui na terra, eu vou estar junto do meu Pai. Mas vocês, os discípulos, a igreja primitiva, terão o dedo de Deus. Então vocês serão capazes de perdoar e de reter os pecados. E aí, com tudo isso, a gente já sabe a história dos discípulos. Os discípulos eram todos completamente falhos, né? Um negou Jesus 3 vezes, todos os outros fugiram quando Jesus foram presos. O próprio Tomé não cria, né? Tinha dificuldade de crer, apesar de todos os amigos que viveram junto com ele a experiência de Deus. Fora do que ele viu Jesus vivo, quando Jesus ressuscitou, ele já tinha aparecido a outros e mesmo assim ele não cria. Então a gente vê a fragilidade humana estampada nos discípulos que somos nós. E aí a gente tem o disparate de ainda falar um negócio desse, né? Ai, mas eu não me confesso com o padre não, porque ele é pecador que nem eu. Com certeza, amor. Os discípulos também eram pecadores que nem nós. Portanto, que nós nos reconhecemos muitas vezes na história dos discípulos e nas fraquezas deles. Mas o que é que Jesus diz para os discípulos? Ele não diz para mim. Ele não diz para você. Ele diz para os discípulos, recebam o Espírito Santo. Os pecados daquele que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Por que eu ainda não acredito que o ministério de um padre que vem de Pedro, dos primeiros discípulos, porque Jesus institui o sacerdócio também através dos discípulos, que são aqueles que abandonam a vida que eles tinham pelo ministério de Jesus. Aqui não sou eu, não é você, que é chamado ao matrimônio, que é chamado a viver uma vida ordinária, cotidiana, está no meio de todos, mas aqueles que largaram tudo por Jesus. Então, Jesus institui o ministério aqui do sacerdócio. E ele dá esse poder aos discípulos, que hoje são os padres, né? Que aí a gente tem a sucessão de Pedro. E por que eu, como cristão e católico, ainda não acredito na confissão? Eu quero me confessar para o meu travesseiro. E aqui vem a história de Tomé. Depois de finalizar aqui a reflexão até o 23, eu vou para o 24, que começa a falar de Tomé. Veja bem, Tomé já tinha vivido todos aqueles momentos com Jesus em vida, ele tinha visto Jesus ressuscitar mortos, ele tinha visto Jesus curar pessoas, e mais do que isso, ele tinha visto a palavra de Jesus se cumprir em tudo que ele falou nas antigas e nas novas escrituras. E ele escutava já da comunidade, né, dos irmãos dele, que Jesus havia ressuscitado e tinha aparecido para alguns. Mas se não apareceu para ele, então ainda não se consumou. E aí, por algum motivo, Tomé, que provavelmente seja a sua dificuldade de crer, Tomé não estava com os 12 no momento, na primeira vez que Jesus apareceu. Quando a gente não crê, por exemplo, na confissão, nos sacramentos da igreja, a nossa tendência é nos afastar da comunidade. A nossa tendência é dizer que não, tudo bem, eu não preciso ir para a missa domingo, eu faço bem para todo mundo. Tudo bem, eu não preciso me confessar, eu me confesso para o meu travesseiro, eu me confesso para Deus, Deus sabe do meu coração, né? E aí a tendência é que eu me afaste de estar em momentos em comunidade. E Tomé não estava naquele dia. E era o que ele mais precisava, veja bem, era o que ele mais precisava. O que ele mais precisava era ver Jesus, mas ele não estava em comunidade. Então ele perdeu essa oportunidade. E aí no segundo momento, Jesus vem, já tendo feito isso uma vez, mas por amor e misericórdia, hoje é o dia da misericórdia, né? A festa da misericórdia, ele faz isso por Tomé. Claro que todos nós ali nesse momento estamos em Tomé. Jesus, ele não dá ponto sem nó. Ele veio para salvar Tomé,
mas ele acabou de instituir uma nova bem-aventurança aqui nesse salvamento, nesse reavivamento, nessa ressurreição da fé de Tomé. Porque Jesus vem fazer de novo só por Tomé. E aí, Jesus faz isso por nós também, certo? Mas não é interessante a gente esperar que Deus desça do céu para fazer isso só por mim. Porque assim, Tomé tinha uma história muito especial com Jesus, né? Eu não sei se a gente tem essa história tão especial assim. E isso importa. Mas Jesus, mas importa a história que Jesus tem com cada um. Hoje o Padre Mário fala, né, que se não fosse isso, Jesus já tinha aparecido a Caifás para dizer, não faça isso não, né? Mas qual era a história que Caifás tinha com Jesus? E Tomé tinha uma história com Jesus, ele tinha largado tudo, ele tinha uma história. Era muito importante a salvação de Tomé ali. E Jesus vem somente para salvar Tomé. Tá bom, Tomé, eu vou fazer o que tu quer. Se isso é necessário para te salvar, eu vou fazer o que tu quer. A misericórdia de Deus é infinita, né? Ele se rebaixa à nossa vontade. Gente, que misericórdia é essa? Que Deus é esse? Jesus não precisava descer até Tomé. Ele já tinha dado todos os sinais para que Tomé crisse. Mas ele precisava, tá bom, Tomé, igual aquela criança mimada, eu vou fazer o que tu quer, vou deixar tu tocar no meu lado, eu vou deixar tu pegar na marca do prego, que nenhum pediu pra fazer isso, mas tu quer tocar, então eu vou descer do céu só pra tu fazer isso. E assim Jesus fez. Jesus veio de novo, enquanto aí o Tomé estava com os 12, ele estava em comunidade, Jesus apareceu para Tomé. E disse, né, coloca aqui tua mão, coloca aqui teu dedo no meu lado, aberto. E aí os olhos de Tomé se abrem, né? Meu Senhor e meu Deus. Há uma ressurreição na fé de Tomé, após a experiência com o lado aberto de Jesus. E aí Jesus nos dá mais uma bem-aventurança. Tu acreditastes porque viu. Felizes os que creram sem ver. Que bom que Tomé faz isso, para que a gente aprenda com essa misericórdia de Deus. Jesus foi muito misericordioso em descer só para Tomé, mas foi para todos nós também quando ele diz, felizes aqueles que creram sem ter visto. Opa, somos nós, né? E eu nem sei se eu me reconheço nesse crer sem ter visto, porque a gente já viu tanto. Na minha vida eu já vi tanto o dedo de Deus, o agir de Deus, eu já vi tanto. Eu não vi Jesus de carne e osso, mas o tanto que eu vi, e Jesus fala isso, né? Felizes os que não viram e acreditaram. Se eu não vi, né? Como é que eu vou acreditar então? Eu não vi, como é que eu vou acreditar? Com o que eu ouvi da minha comunidade, com o que eu li das escrituras que aconteceram de fato. E é mais uma prova de que no âmbito da fé a lógica é diferente. É mais importante o que eu escuto do que o que eu de fato vejo. Então, gente, já tá tudo escrito. Tem tudo o que aconteceu aqui na Bíblia. Isso é suficiente para você crer? Isso é suficiente para nós crermos? Ou eu preciso de fato ver? Eu preciso, não, Senhor, eu preciso que tu cure aqui essa minha doença. Eu preciso que tu faça um milagre. Senão eu não vou crer. Mas Jesus ressuscitado fala de forma muito clara. Felizes os que não viram e acreditaram. Então nós precisamos ser esses bem-aventurados. Que nós cremos na palavra e nós cremos também na comunidade. E aqui eu quero fazer um parêntese muito grande para essa parte mesmo da nossa igreja, sabe? Que a gente tem perdido cada dia mais. A Igreja Católica, ela tem perdido cada dia mais essa noção dos católicos com a unidade, com a hierarquia, com a honra que nós devemos ter aos nossos superiores, ao Papa, ao Bispo, aos padres. A gente tem perdido essa noção, porque estar em comunidade é dar honra ao que Jesus veio fazer aqui para nós. Ele instituiu os sacramentos, ele quis essa igreja nova. Ele quis uma igreja que fosse para todos os povos, não só para os judeus, mas para todos aqueles que criam, todos aqueles que tinham fé, todos aqueles que acreditavam em um amor em Deus. Então Jesus quis uma igreja. Ele tanto quis como ele estruturou uma igreja.
em forma de sacramentos. O sacramento do sacerdócio, o sacramento do matrimônio, o sacramento da confissão, não foram coisas da cabeça de ninguém. Não é da cabeça da Igreja Católica, foram coisas instituídas por Jesus na sua vinda. Né? Ele reformulou, ele cumpriu o Antigo Testamento e ele fez nova todas as coisas. Então, quando eu não estou em unidade, quando eu não respeito essa unidade da minha igreja, eu estou dando as costas para toda essa estruturação, para tudo que Deus veio fazer aqui, para tudo que Jesus veio fazer na Terra. Ele morreu por mim, tá, joia, respeito aí ele ter morrido por mim, mas a minha salvação fica lá, porque eu não consigo seguir o caminho para buscar ela para mim, de fato. Jesus nos dá esse caminho através da comunidade, através da igreja, através dos sacramentos. E quanto mais longe eu estou da unidade da igreja, quanto mais longe eu estou dos sacramentos, mais longe eu estou da minha salvação. Entendam, Tomé precisava disso para acreditar, para se salvar. Se ele não estivesse em comunidade, se ele não tivesse dado esse passo para a fé, mesmo sem crer, mesmo sem compreender direito, mas Tomé disse, cara, eu não tô entendendo nada, eu não tô acreditando no que essa galera tá falando, mas eu vou ser obediente, eu vou estar com eles, porque eu acho que foi para isso que Deus me chamou, então eu vou estar com eles por obediência, não tô entendendo nada, mas por obediência Tomé estava. Porque, veja bem, Tomé não acreditava no Cristo ressuscitado, Tomé não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. Com a morte, ressurreição, não era o rei, o Messias, ele foi morrer, e cadê ele? Ele já estava descrente, mas ele permaneceu obediente e voltou ali a estar em comunidade. E foi nesse voltar e estar em comunidade que Jesus salvou Tomé, que Jesus fez, né, o que Tomé tanto queria, que era a única forma que ele seria salvo para ele, que ele aceitava ser salvo. Então, como é que eu quero ser salvo, quero tocar nesse lado de Jesus sem estar na comunidade? Então nós precisamos, quanto mais longe nós estamos da comunidade, da unidade da igreja, mais longe nós estamos da nossa salvação, mais longe nós estamos de Deus. E aí eu também entro na história dos santos, que é justamente esse ponto de estar em comunidade. Se eu estou em comunidade com a igreja, fora a Bíblia, a palavra que é proclamada lá na igreja, né? Além de você poder ler na sua casa, mas também é proclamada lá na igreja. Você vai ouvir a palavra, você vai ouvir os salmos. A gente também acaba conhecendo um pouco da história dos santos, que nada mais é do que pessoas que viveram também isso. Então, assim como os discípulos disseram para Tomé, nós vimos o Senhor. A gente também vai ouvir dos santos, né? Eu vivi uma experiência com Jesus e minha experiência foi assim. E aí vem Santa Apolônia, né, para dizer que a experiência dela com Deus foi pedindo para que existisse um dia da misericórdia. E aí vem Santa Teresinha do Menino Jesus para nos dizer o que minha experiência com Deus foi ele me ensinar que eu preciso viver o evangelho no cotidiano, na pequena via de salvação. Eu não preciso de grandes coisas. E como isso comunica para nós? E aí vem Santa Giana Beretta Molla, né, para dizer minha experiência com Jesus foi dar a vida pelos meus filhos, foi dar a vida pela minha família. E aí vem Santo Carlos Acutis para nos dizer o que? Eu preciso estar com Deus sim na internet, na juventude, ser autêntico. A Eucaristia é o meu caminho para a salvação. Assim, cada santo tem uma experiência com o Cristo que nos comunica e que nós precisamos acreditar sem ver. Com isso, com esse evangelho, eu entendo que a minha experiência com Deus, ela passa pela experiência da comunidade. Ela passa pela experiência de outros irmãos. E o que eu decido para finalizar, né? Ou eu decido crer na minha comunidade, crer no meu irmão, que é o que Jesus pede, felizes os que acreditaram sem ter visto, ou eu preciso deter o Cristo ressuscitado nas minhas mãos. E nós precisamos ter isso muito claro. Jesus, ele nos ultrapassa. Ele ultrapassa o nosso entendimento. Senão ele não era Deus. Nos ultrapassa. Então, se eu preciso deter ele nas minhas mãos, eu preciso refletir. Eu estou claramente em Tomé. Mas estar em Tomé não é ruim.
entendendo que eu quero estar no Tomé transformado e não no Tomé que simplesmente batia o pé e dizia que não cria, que precisava deter o Cristo em suas mãos. Porque mais importante do que eu tocar Jesus é Jesus me tocar. Então, quem sou eu para exigir uma experiência única que Deus desça do céu para eu tocar no lado aberto dele? Quem sou eu para exigir que eu quero uma experiência única, Jesus, onde tu me cure, onde tu cure o meu filho? Porque se não for assim, eu não vou crer. E às vezes não é isso que Deus quer de nós, né? Não é essa forma que a gente encontrou que essa seria minha via de salvação. Se tu me curasse, se tu curasse meu filho. Se não for assim, eu não quero. E é isso.